Fala pessoal, tudo bem? Bom, vocês me pediram a segunda parte desse vídeo, então vocês não pedem, vocês mandam aqui nesse canal, então eu vou fazer isso imediatamente, tá? Então vamos reagir ao vídeo de continuação. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima do primeiro vídeo que a gente fez do React do TCC do Danilo, tá? Hoje a gente vai fazer o TCC do Murilo. Então se você não viu, corre lá para assistir depois deste daqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom, galera, e para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Eu costumo falar que eu sou apaixonado pela arquitetura, né, pela profissão, e de fato eu sou. E para além disso, eu sou um arquiteto que eu costumo dizer também concurseiro, porque eu participei de mais de 12 concursos de arquitetura, já fui finalista de alguns, entre eles o da Design Class e também mais recentemente o do Prêmio Félix Candela, tá? Ah, galera, e muito importante também, comenta, compartilha, envia essa live para o amigo que vai fazer TCC. Então é isso que eu peço em troca aqui para vocês, porque realmente é super importante para a gente, tá? Então comenta, curta e compartilha aqui para que a gente consiga alcançar outras pessoas e para que a gente consiga mudar esse cenário, né, da arquitetura em geral, né? Como eu sempre falo para vocês, não generalizando, mas de forma massiva, para que a gente consiga ver mais projetos potentes nas ruas, para que a sua mãe, para que seu pai, para que o leigo, ele consiga ter esse senso também de pensar, poxa, isso aqui não é uma boa arquitetura, e olha essa edificação, olha esse vizinho que fez essa casa, isso sim é um projeto de verdade. Então a gente precisa mudar esse cenário aqui no Brasil, né? Mas claro que a gente tem uma produção fortíssima também, mas ela, né, é uma minoria e nem sempre o leigo tem acesso a ela. Tá bom, gente? Bom, o nosso tema de hoje, ele tá super interessante, de verdade, muito interessante. E a gente tem aqui, além do material tá interessante, né, que o Murilo mandou pra gente, a gente também tem algumas questões super interessantes para a gente ver aqui nesse TCC. Primeira coisa, é um centro aqui, então, né, vamos já partir para cá. É um centro de educação ambiental, né? E fica em Poços de Caldas, né? Então, é uma cidade mineira. Eu também sou mineirinho, então vai ser legal ter um TCC mineiro aqui. Embora tenha esse sotaque paulista, né, gente? Muitas pessoas falam isso para mim, porque de fato a cidade que eu venho é muito próxima ali de São Paulo. Bom, mas vamos lá, então. Aqui ele tem os agradecimentos, né? Eu vou direto ao ponto que mais interessa aqui pra gente, tá? Então, me desculpa, Murilo, se eu passar por alguma coisa aqui, mas de fato, para que o vídeo não fique muito longo e a gente tem muito material para analisar, então eu vou aqui fazer o máximo que eu conseguir, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, a gente tem os agradecimentos, o sumário, e até legal também para você que está nessa fase do TCC, para que você tenha esse repertório como o Murilo fez aqui. Aí ele coloca aqui, tudo bonitinho. Eu vou partir aqui, ó. Ele faz o resumo, né? Tudo muito bonitinho, tudo de fato muito organizado. Aqui eu queria só bater um ponto aqui com vocês que eu acho que é importante. Aqui ele traz essa espécie, eu vou chamar de diagrama, mas não é bem um diagrama, mas ele traz essa imagem para a gente contando algo que é importante. Eu até li aqui o porquê, os objetivos que ele traz, só que isso ficou um pouco perdido para mim aqui. E por que que eu estou falando isso? Eu sigo bastante designers, eu gosto também dessa área de criação, de designer, né? Designer gráfico mesmo, tá, gente? E eles falam muito, eles batem muito nessa tecla, os professores. Eles falam o seguinte, porque existem muitos mockups. Se você não sabe o que é um mockup, é isso aqui. Vou deixar alguns passando aqui. Esses são mockups. E aí, eles falam muito isso, que, por exemplo, quando você tem um cliente, às vezes você tem um cliente específico, assim, sei lá, vamos pensar, talvez um arquiteto mesmo, vamos pensar num designer que está fazendo um projeto de identidade visual para um arquiteto. E aí ele coloca alguns mockups, por exemplo, vamos pensar numa bolsa, a marca dele estampada numa bolsa, porque ele achou aquele mockup bonito. Mas aí, o que que acontece? Aquilo não tem aplicabilidade para que esse mockup de fato seja utilizado, para que o cliente se imagine naquela situação. Então eles batem muito nessa tecla. E foi o que eu senti aqui com essa imagem. Talvez o Murilo explicando para a gente o que está acontecendo aqui, ficaria bem claro, né? Mas aqui, no caso, a gente não tem essa explicação dele e eu fiquei um pouco perdido. Então a gente tem que, ó,
sustentabilidade, arquitetura, economia, Poços de Calda, abelha. Então, assim, eu entendi. Aqui a gente tem a cidade, a gente tem, né, essa educação, sustentabilidade, arquitetura. Mas tá vendo que a gente tá tangendo áreas completamente diferentes e isso ficou um pouco confuso para mim. Se tivesse, por exemplo, o terreno, o Poços de Calda aqui no centro e o entorno fosse essas características que seriam agrupadas a ele, talvez ficaria mais fácil de entender. Então eu fiquei um pouco perdido, tomem cuidado com essas imagens, tá? Principalmente para concurso de arquitetura. Se fosse para um concurso e eu estivesse avaliando, né, eu teria dificuldade de compreensão aqui. Talvez com uma simples palavra, uma simples orientação que o Danilo, perdão, que o Murilo passe para a gente, né, ficaria muito claro, mas a gente não tem. Depois a gente tem contextualização, e aí ele vai explicar para a gente um pouco, isso é super importante também, mas eu vou novamente passar batido aqui, tá, gente? Senão vai ser muita coisa. Se você não conhece o Murilo, esse é o perfil do Murilo, né? É provável que você o siga. O Murilo, ele fala bastante de sustentabilidade, de ferramentas, inclusive, para análises, né? E aqui ele abarca muito isso, ele traz muito esse discurso da sustentabilidade, né? O que seria inevitável para ele, mas ele traz também algumas coisas como certificados, como selo LEED, e a gente vai ter um ponto muito importante para falar sobre isso aqui, tá? Então ele fala aqui sobre algumas certificações, sobre as vantagens, levanta algumas problemáticas que são importantes, né? Isso é muito importante para o contexto, mas a gente tem aqui essa imagem. E aí eu vou, como, né, eu fiz anteriormente, eu preciso ser parcial, tá? E eu preciso ser muito sincero com vocês. Bom, primeira informação, esse projeto que ele está nos mostrando aqui, ele está em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto foi a cidade, uma das cidades da onde eu estudei arquitetura também. Então eu morava em Minas, mas estudava em São José do Rio Preto. Então eu conheço um pouquinho São José do Rio Preto. Só que tem um problema aqui. O primeiro problema é que São José do Rio Preto tem um lago, tá? Então ele não tem um grande lago, igual Brasília, por exemplo, que tem um lago Paranoá. Ele tem um pequeno lago ali, né, numa praça, né, não é bem uma praça, é um parque, tá? Então, eu acho muito estranho essa água aqui no entorno dele, porque não, né? Não, é em São Paulo, então não tem o porquê ter essa água, a não ser que ele esteja nesse parque municipal lá em, se não me engano, chama Parque Municipal, em São José do Rio Preto, o que também não faria o menor sentido, né? Então, essa água já por si só é estranha. Bom, não sei, eu tô só falando a minha impressão aqui. Mas para além disso, esse é só um detalhe, né, que eu tô colocando aqui para vocês, ele traz essa edificação porque ela é a primeira edificação, e ele está colocando isso pra gente, ó, uma das primeiras casas do estado de São Paulo que recebeu o selo LEED, tá? Localizada em São José do Rio Preto. Porém, eu acho que, primeiro, que quando a gente olha para esse projeto, para todas as características, né, não só morfológicas, mas principalmente plástica, eu não consideraria um projeto potente. E aí ele traz também, e vocês verão que o TCC dele nada tem a ver com esse projeto. Então ele não está fazendo caso, é uma tipologia completamente diferente desse projeto. Então eu achei que ele ficou um pouquinho perdido. Embora eu entenda que, né, que ele não está trazendo como estudo de caso, mas sim para mostrar e para contextualizar essa parte do selo LEED, tá? Mas sinceramente eu acho que não é uma boa referência para estar aqui. Eu acho que e a gente vai até ver se o Murilo ele anda nesse sentido desse projeto aqui, tá? Que eu consideraria que não é um projeto potente, então se ele vai né, trazer, corroborar com o que está sendo mostrado aqui, ou se ele vai dar uma resposta mais sofisticada. Fiquem comigo até o final para descobrir. Mas é uma referência realmente que eu não gosto, tá? Então ele trouxe aqui, né, com essa justificativa que é do selo LEED. Tem uma informação importante aqui para vocês. Eu abri esse site aqui, eu fiz uma pesquisa bem rapidinho, tá, gente? Para mostrar para vocês aqui algumas edificações, né, que tem essa certificação LEED aqui no Brasil. Então, ele traz aqui alguns exemplos, né? Alguns não tão conhecidos. Ó, esse aqui, né, que inclusive ele tá na referência também do Murilo. E a gente tem esse aqui, primeiro edifício aqui, V4, né? E aí tem categorias também, esse selo LEED, a gente tem algumas. E o Museu da Manhã, que é o mais conhecido, do Calatrava, entre outros. Mais um ponto que eu preciso aqui falar com vocês, a gente precisa falar sobre isso aqui. O que que eu acho sobre o selo LEED? Ó, primeira coisa que a gente tem que entender é que o selo LEED, gente, ele é uma certificação internacional dos Estados Unidos, tá?
E esse edifício, quando a gente olha para ele está recebendo um selo LEED. O que significa para o mercado, não só para, né, para arquitetura, mas principalmente para o mercado, uma edificação que tem um selo LEED? Para além dessa questão, né, de tem uma questão de marketing também, de alguma forma, né, midiática, de falar assim, o nosso edifício, né, corporativo, principalmente quando está na bolsa, existem várias coisas que a gente poderia estar falando aqui. Eu não vou me estender porque a gente pode fazer uma live especificamente sobre esse tema, mas tem essa cobrança, né, hoje em dia da sociedade e do poder público, de alguma forma, talvez no Brasil nem tanto, mas de se ter uma edificação que seja sustentável. E nada melhor do que um selo de certificação internacional. Então, quando a gente olha para esse edifício, ele tem um selo de qualificação, né, o selo LEED. Só que vocês conseguem entender a problemática quando a gente olha para esse edifício? É um edifício que está implantado, né, numa cidade brasileira, onde a gente tem 8 zonas bioclimáticas e é um clima tropical, né? Então, como que a gente pode, aqui no Brasil, ter uma edificação implantada assim, né, cheias de vidro? E perceba, a gente tem vidro para todos os lados, e isso é muito, né, muito preocupante. Ah, João, mas essa edificação, ela tem essa edificação, esse vidro, né, dessa edificação, ele é especial, ele não é um vidro comum. Ele vai barrar essa incidência, ele vai mitigar, né, esse acúmulo térmico ali. Pode ser, gente, a primeira coisa, vamos lá. Esse tema é complexo, mas esse vidro ele pode ter a tecnologia que for, tecnologia low-way, tecnologia que for. Primeira coisa, a gente tem que pensar que ele pode e ele vai, né, de alguma forma barrar um pouco, então a gente pode até ter um atraso térmico, a gente pode ter isso, o que eles justificam também, que isso geralmente tem um revestimento de uma película que também pode refletir, né, essa incidência. Só que isso, quando a gente pensa na escala do macro, né, não só do micro, então quando a gente fala de certificação, geralmente ela está pensando mais na edificação. Mas olha o impacto, né, socioeconômico e cultural que tem uma edificação dessa, para além da qualidade da linguagem plástica, né, da produção da arquitetura contemporânea. Essa é uma linguagem exportada. Né? Por que exportada? Porque esse tipo de edificação aqui, ele vai fazer muito sentido, né, nos países europeus, nos países estrangeiros, onde não se tem uma incidência tão forte, né, uma incidência solar tão grande, uma exposição tão grande. Então, quando a gente olha para esse projeto, ele não é responsivo. E para além disso, pensem comigo, essa questão de você implantar o prédio dessa forma, não sendo responsivo, perceba, e aí, por não ser responsivo, você vai ter que dar uma resposta para isso. É como, mais ou menos, e fazendo uma analogia aqui com vocês, é como se você fosse intolerante a glúten ou até ao camarão, tá? E aí você já viu aquela pessoa que tem intolerância a camarão, não pode de forma alguma, mas ela toma uma injeção, tem essa injeção no mercado, e aí você pode comer o camarão. Você não vai morrer, tá? Mas não significa também que você não vai ter danos, né, no seu corpo, né? O seu corpo vai reagir da mesma forma, só que você não vai morrer ali. Você não vai ter aqueles ataques. Mesma coisa a dor de cabeça. Quando você tem dor de cabeça, você toma um analgésico, alguma coisa. Não significa que você está tratando o problema, significa que você está tirando a dor. É como uma pessoa que fratura a perna ou dilacera a perna em um acidente, né? Não significa, e toma morfina, por exemplo, não significa que a perna dela foi restaurada, mas que a dor foi dissipada. Então é a mesma coisa aqui, tá, gente? Então, trazer uma película de vidro que é resistente ou que vai mitigar não significa que seja a melhor alternativa. E para além disso, também não resolve essa qualidade plástica desse lugar. E por que qualidade plástica? Porque a gente tem uma arquitetura brasileira, latina, uma arquitetura de extrema qualidade. Para que a gente vai produzir uma arquitetura tão ruim como essa, né? Ruim para nossa, né? E, sinceramente, eu olho para isso e eu acho feio. Como arquiteto urbanista, eu acho feio. O leigo pode até achar bonito porque não tem repertório. Mas quando você olha para um prédio desse, é um elefante branco, né? Então, para que a gente vai produzir esse tipo de arquitetura? Só que o LEED, entende que o LEED está validando isso como uma arquitetura sustentável? E aí que a gente tem esse problema com o selo LEED, na minha opinião, tá, gente? Então, realmente, eu acho que é problemático. Não que o selo LEED não funcione, não preste, mas a gente precisa indagar, a gente precisa questionar alguns pontos desse selo, né? A gente tem alguns pontos e alguns parâmetros que eu acho que precisam ser revisitados.
né, se tratando da arquitetura brasileira. Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês. Para além dessa questão social também, né? Como que essas pessoas vão lidar e a responsabilidade também da arquitetura, da construção, são grandes incorporadoras, elas deveriam ter orgulho, né? Aquela questão do vira-lata também, né? Elas deveriam ter orgulho e estar produzindo, e hoje se tem, tá, gente? Se tem grandes incorporadoras com essa visão mais ampla de estar produzindo uma arquitetura que seja, que tenha consonância com a nossa produção arquitetônica, né? Que inclusive dê para a gente esse protagonismo, né? Protagonismo que eu digo no sentido de valorizar a nossa arquitetura e não exportar esse tipo de arquitetura. Mas então é isso que eu tenho, assim, que eu queria jogar isso na mesa aqui para vocês, para que a gente possa um dia levantar essa questão e numa live específica a gente pode tratar sobre isso. Inclusive, se você quiser, coloca aqui, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente fale sobre isso. Então, é isso que eu tenho para falar aqui desse ponto. Depois, temática, é um centro de educação ambiental, tá? Então, é super importante. É o que eu disse, é super importante esse tema por Murilo, eu entendo que ele tenha trazido aqui, e eu concordo, tá? Tá tudo certo. Mas se eu trouxesse esse tema para cá, eu teceria essa crítica em relação a esse selo, né? Que eu acho que é super importante falar isso para vocês, tá? Não que esteja errado, não que o Murilo errou, ele só colocou dessa forma e tá tudo certo, tá? Essa é uma observação que eu quis fazer aqui para vocês. Beleza? Beleza, então vamos continuar aqui. Uma coisa também importante falar que o Murilo tá tudo muito bem diagramadinho, tá vendo? Muito, muito bonitinho, isso é super importante para a apresentação, tá? E aí ele traz as referências. E aí um ponto importante, ó, essa edificação é essa aqui que eu falei para vocês, que tá até aqui nesse site, né? Ó, essa daqui, que é o Centro Cultural, é um centro cultural em São Paulo. E aí, ó, ele traz aqui, ó, tá vendo? E aí sim, a gente, nesse caso aqui, eu não conheço esse projeto, então eu não posso dar um veredito sobre ele, né? A gente poderia até avaliar, mas ele, você consegue já perceber que ele tem uma linguagem, não tem essa linguagem internacionalista, ele já tem uma pegada, né, muito diferente daquele prédio que a gente viu anteriormente, daquela edificação. Então, aqui sim, no caso, eu acho que seria um bom estudo de caso. Que no caso são as referências que de fato ele traz, né? É importante falar isso, que lá não era uma referência, ele apenas colocou para citação do celulite, pelo que eu entendi. Mas é importante deixar isso claro para vocês. E aí, então ele traz essa referência, tá? Então ele faz o estudo de caso, ó, tudo muito bonitinho, setorização, a planta, percebam a diagramação, percebam a forma que isso está estruturado, tá? Muito bem colocado. Aqui ele traz esse outro estudo de caso. Confesso para vocês que eu não gosto muito, mas aí é uma questão pessoal, tá? Opinião mesmo. Ele tem essa forma desconstrutivista, né? O que não me agrada muito, mas é que eu disse, é uma questão pessoal mesmo, tá? De gosto pessoal meu, né? É gosto estético mesmo que não me agrada muito, tá? Mas vocês vão entender que esse projeto, de alguma forma, é muito importante para ele e vai ser uma referência para ele mesmo. Vocês vão conseguir identificar isso. Ó, então ele coloca as plantas, né? Tudo bonitinho aqui, ó. Aí depois ele traz esse estudo de caso da Fiocruz, né? Eu também não gosto muito, eu vou ser bem sincero. Aqui a gente tem aquela linguagem que eu falei no TCC do Danilo. Uma linguagem muito mais, eu não diria nem comercial, mas mais corporativa. E comercial também, tá? Mas mais corporativa. E eu acho que teriam outros estudos, acho não, eu tenho certeza que tem estudos melhores do que esse aqui que ele trouxe, então eu não utilizaria esse estudo de caso. Mas, né, novamente, uma questão pessoal minha, tá? Não é uma crítica direta ao Murilo. Aqui a gente tem o Museu do Amanhã. Esse Museu do Amanhã, gente, ele é polêmico. Todas as vezes que eu participo de banca como arquiteto convidado, geralmente ele aparece nas bancas. E tem um professor, né, que participa com a gente na banca que ele detesta, ele odeia esse projeto. Mas eu confesso para vocês, eu já tive a oportunidade de visitá-lo, mas na parte externa. Não consegui entrar no dia, eu acho que estava fechado, não me lembro ao certo. Mas é um projeto que eu acho muito interessante. Só que eu acho que a maior birra dos arquitetos e talvez, a maior crítica seja em relação ao Calatrava, mas não ao Calatrava em si, mas ele ter feito o projeto. Então, geralmente se tem essa crítica que deveria ter esse museu do amanhã, no Rio de Janeiro,
ele deveria ter sido feito por um arquiteto brasileiro e via concurso, né? Eu concordo com isso, tá? Mas também não tiro o mérito do Calatrava, eu acho que é um projeto bem interessante. Eu não conheço a fundo esse projeto para tecer críticas ou comentários, tá? Mas olhando assim, eu acho um projeto, no mínimo, interessante, tá? Mas vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Ó, então ela apresenta aqui imagens que são legais, né? Que já tem disponíveis sobre esse projeto. Enfim. Bom, e aí depois ele vem aqui e traz uma introdução com a cidade, né? Ele mostra um pouquinho a cidade pra gente aqui. Então a gente tem Poços de Caldas, né? Então ele coloca esses mapas que estão bem representados. Ele conta um pouquinho, tem essa introdução, contando um pouquinho da cidade, né? Isso também é super importante. Ó, ecoturismo. Depois a gente tem aqui educação ambiental, ele vai falando. Eu vou pular essa parte. Depois a gente vem para análise, tá? E aqui é um ponto muito importante, e principalmente para você que vai fazer o TCC, né? Talvez você possa se basear e pegar algumas referências aqui com o Murilo, né? Vamos ver, na verdade, o que ele traz aqui para gente. Uma coisa que eu senti falta é de colocar o nome do mapa. Então aqui a gente fica meio o que está acontecendo, né? Aqui eu acho que está claro, porque ele está colocando os pontos, né, para gente, ó, além das vias, né? Então ele coloca a legenda, isso é super positivo, mas eu acho que caberia aqui um título para esse mapa. A escala gráfica, né? Isso é muito importante. Então ele está perto da PUC Minas, então, tem vários equipamentos aqui que são importantes, ó, que ele está colocando. Isso é muito importante para um contexto urbano, né? Essa análise que ele está trazendo aqui para a gente. Depois a gente tem esse outro mapa, que ele adiciona outras informações, né? Agora de outro ponto. Isso é super importante, né? Porque nos dá aqui um posicionamento e a gente consegue entender um pouquinho mais, né, sobre esse contexto que ele está lidando aqui. Depois a gente tem aqui, deixa eu ver, tentar entender. Que ele já coloca numa escala mais bairro, né? Então ele aproxima um pouco mais. Ó, é como se ele desse um zoom. Novamente, perceba uma qualidade da imagem, da representação, do traçado, né? É simples, muito simples, mas, né, que corresponde aí ao que é pedido, né? E de uma forma gráfica interessante, tá? Depois a gente tem esse mapa aqui. Ó, isso é super importante também, o mapa-chave. A gente vai ver aqui, nem tanto, mas em outras imagens é super importante. Ó, tem outras análises. Aqui a gente tem o quê? Aqui é uma espécie de uma setorização, né? Então aqui a gente tem uso misto, residencial, comercial, né? Uso do solo aqui. Depois aqui continua. E aqui ele coloca continua. Aqui tem o gabarito de altura, né? Ó, a legenda aqui, gabarito de altura. Então, esse é um mapa também super importante. Então, ele vai falar para a gente a altura dessas edificações. Aqui é a taxa de ocupação, né? Então, né, você tem um estudo bem interessante aqui, ó. Coeficiente de aproveitamento. Aqui é super interessante esse estudo que ele faz, né? Então, aqui é como se fosse aquelas condicionantes intangíveis, né, que eu sempre falo aqui para vocês. Então ele faz essa análise, né, provavelmente seja em loco, né, então qualidade boa olfativa, qualidade ruim olfativa, qualidade visual. Então isso é um ponto muito muito positivo aqui do Murilo, porque de fato dá para a gente perceber que ele traz muitos ingredientes para essa receita. Agora a gente vai ter que ver se ele vai conseguir dar uma resposta sofisticada, né, do ponto de vista técnico e plástico, para essas condicionantes que ele está levantando, beleza? A gente precisa ver isso, né? Então eu quero que vocês até façam esse exercício de observação. Observem o que ele está levantando, o discurso. Ele está falando muito sobre sustentabilidade, sobre certificações, né? Ele traz essas novas informações aqui para a gente. Será que ele vai conseguir dar uma resposta para isso? Vamos entender. Aqui também tem outra informação importante. A gente, com essa imagem, a gente consegue entender que a gente está tá lidando com um terreno que tem um desnível considerável aqui, né? Então, vamos olhando aqui. Bom, vou passar aqui. Aqui a gente tem os registros fotográficos, né? Desse terreno, desse entorno, que é super importante. Uma coisa que eu não faria aqui, absolutamente eu não faria, é essa diagramação que ele fez aqui,
tá? Muito ruim, não façam, porque é confuso, fica parecendo que é uma coisa só, mas misturada, vira uma confusão. Coloca uma imagem do lado da outra com legenda, né? Isso é super importante também. Então aqui vista com acesso para a rua fulano de tal, acesso ao terreno, né? É super importante essas legendas e para além disso não ficar assim, tá? Ó, aqui já tem uma, né? Ficou muito melhor, ó, dessa forma que ele colocou. E aqui é interessante que ele coloca as vistas, né? Então, muito legal também, da forma que está aqui. Ó, e a gente vai aprofundando e ele vai trazendo informações mais ricas aqui pra gente. Então, aqui ele traz essa demarcação desses lugares e aqui também ele faz, ó, ele traz lixo, poste de iluminação e vegetação relocada. Eu não tava dando... Deixa eu aumentar aqui, gente, eu até esqueci. Ó, vamos colocar inteiro. Ó, vegetação realocada e vegetação nativa. Então, aqui, vegetação nativa e vegetação realocada. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem a dimensão do terreno. Ó, aqui ele traz um estudo do lote, então agora a gente já começa a ver um pouquinho mais do trabalho dele, né? Do que ele está propondo enquanto volumetria. E é muito interessante porque a gente já consegue ver o contexto, então a gente tem essa integração, né? Na verdade, não essa integração, mas esse contexto arborizado ao lado do terreno dele, né? Essa espécie desse bosque. E a gente percebe também que a gente tem um terreno, se eu não me engano, aqui em aclive, tá? Porque eu acho que a entrada está aqui embaixo, então a gente tem um grande terreno em aclive, o que também, é o que eu sempre falo aqui para vocês, esse é um ponto extremamente positivo, muito positivo, porque essa condicionante, ela já traz, né, informações muito relevantes para o processo de concepção. O que que significa isso, João? Quando você tem um terreno plano, né, você geralmente tem mais do mesmo. Mas quanto mais ingredientes, quanto mais condicionantes você coloca nesse projeto, ou quando você tem, né, no caso eu falo coloca porque aqui você tem essa possibilidade de escolher o terreno. Então, além dele estar se desafiando, que é um ponto extremamente positivo, isso vai dar para ele, né, enquanto resultado plástico, uma volumetria que é muito mais interessante do que um terreno que é plano. Não que não dê para fazer isso com um terreno plano, mas é que eu creio que seja mais fácil de responder plasticamente quando se tem um terreno que não é fácil assim, né, que é mais complexo, tá? Quando se consegue dar uma resposta sofisticada, isso é muito positivo. Ó, depois a gente tem o corte. Então ele traz o corte, agora sim a gente consegue ver, ó, a gente está aqui numa cota, né, a 1198 e aqui a 1225, tá? Então, a gente tem uma diferença considerável aqui e, né, que ele coloca a distância também. Então, interessante. E aí a gente vai para o projeto, né? Então, vamos lá que eu tô curioso. Na verdade, eu já dei uma olhada, confesso para vocês, não vou mentir. Mas, né, a gente vai olhar aqui mais detalhadamente aqui, tá? Bom, a gente tem diretrizes construtivas, então ele vai colocar algumas NBRs aqui, alguns decretos, zoneamentos bioclimáticos, né? Ó, ele está falando aqui da zona bioclimática. Se eu não me engano, a gente está na zona 3 aqui, em Poços de Calda. Deixa eu ver se ele fala aqui. Empenho térmico... Não, Poços de Calda está localizada na zona 1. Não, ele está na zona 1, tá? Então a gente sabe agora que a gente está numa zona bioclimática 1, Poços de Calda. Deixa eu ver o que mais que ele traz aqui. Diretrizes sustentáveis do selo Aqua, então reforçando os selos. Aqui é muito interessante isso que ele traz, que é o uso, na verdade é o descarte desses materiais no canteiro de obra. Isso é um ponto muito importante quando a gente está falando de sustentabilidade, tá, gente? Como que você vai lidar com esse processo? Porque, veja, a gente quando fala de sustentabilidade, a gente não pode só pensar, por exemplo, em placas fotovoltaicas, né? Ou seja, em reutilização de energia, né? Perdão, na utilização de energia renovável ou na reutilização de águas pluviais, né? A gente não pode só pensar nisso. Quando um projeto tem só isso, ele não é sustentável. Um projeto sustentável ele tem pilares, e para além deles, né, desses que eu citei aqui, um deles é esse também, como que a sua obra vai se comportar, né? Ou seja, o quão de resíduo ela vai gerar para aquele canteiro de obras. Então é muito importante que a gente pense nisso. E aí como que a gente pode responder isso? Por exemplo, um sistema que seja pré-moldado.
A madeira laminada colada, por exemplo, ela vai sair de fábrica, ou seja, ela vai ser milimetricamente projetada, né, sem desperdício. Então, você vai produzir aquilo em escala, em demanda, né, para o seu projeto. Né? Aquilo não vai ser cortado, ao contrário da parede de alvenaria, por exemplo, né, da parede tradicional, onde você constrói, levanta aquela parede, você tem toda uma questão de resíduo, depois você quebra tudo aquilo para embutir, né, tubulações lá dentro, então esse processo todo gera um monte de resíduo. Então, isso é muito importante, então ele traz isso para a gente, vamos ver também como que ele vai estar respondendo a isso. Então, aqui a gente tem, né, essa questão da seleta aqui. Isso também tem muito a ver com selos, tá? Eu trabalhei numa construtora e se tinha essa questão, a gente trabalhava lá com o selo ISO, se eu não me engano era o selo ISO, eu acho que é. E aí se cobrava muito isso também, a gente tinha que fazer rotineiramente um mapa mostrando aonde estava cada maquinário daquele canteiro de obras, como que a gente estava lidando com esse resíduo naquela obra, tá? Para que a gente desse um... E aí o que que eles faziam? Eles utilizavam o material tradicional, né, o sistema tradicional de bloco cerâmico, mas tudo que era sobra, eles colocavam numa máquina, triturava tudo aquilo e isso era reincorporado na massa, né? Tinha todo um processo, isso é certificado, tá, gente, através desse selo, mas, né, para que não tivesse um descarte à toa daquele material, né? Então, esse é muito interessante. Aqui ele traz outras informações, é que eu acho que ele está falando mais sobre o prédio em si, como que se dá para reutilizar esses materiais, como esses materiais de reuso pode virar artesanato, enfim, essas coisas mais nesse sentido, tá? Eu vou passar aqui só para que não... Ele traz outras referências, como o Rubaiá, né? O restaurante. Não, Rubaiá não, esse aqui é o Figueira. Não, é Rubaiá, aí ele traz o conceito. Esse é um ponto importante para a gente ver aqui, ó. Então ele fala assim: as abelhas sem ferrão. Então a gente já percebe que esse é o conceito dele. Aí ele traz uma descrição aqui pra gente, onde ele fala, né, que a ciência constatou que em 2019 as abelhas são seres vivos super importantes para o planeta. Aí ele vai até citar o Einstein, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Albert Einstein, né? Então, onde ele previa que se tivesse ali, se o planeta não tivesse abelhas, né, em 4 anos a gente seria extinto, porque ela tem esse papel fundamental. Então, ele faz essa justificativa, traz isso e cita alguns exemplos também de lugares aonde se tem abelhas sem ferrão. Então, tem na verdade, essa intenção de soltar abelhas em parques urbanos, por exemplo, para repovoar, né? Porque a gente tem uma mortalidade muito grande desses insetos, tá? Que ele fala, ó, aí ele traz outra justificativa, né? Que o mercado de mel ele gera mais de 40 mil reais para a economia da cidade. Então, aí ele tem uma justificativa super interessante aqui, tá? E então tá tudo ok nesse sentido. Depois ele parte para o partido arquitetônico, que quando eu li me preocupei bastante, porque ele vai trazer aqui uma questão muito óbvia da biomimética, tá? E a biomimética, né, eu acho que ela é uma questão super importante, mas eu tenho até que tomar cuidado para falar isso para vocês, porque não quero que vocês me interpretem de uma forma negativa. Mas a biomimética, eu acho que ela é um ponto positivo se bem utilizado. Eu costumo dizer que ela é como se fosse um ingrediente a mais na sua receita. Então é como se fosse, sei lá, cardamomo. Tem coisas que vão combinar, tem coisas que não. Então cabe a você dar uma resposta para isso. Se você coloca cardamomo, por exemplo, sei lá, em um acarajé, eu não sei se vai ficar bom, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito, porque ele pode ser uma armadilha. E o conceito é uma armadilha quando ele define a volumetria por imediato. Então, quando ele traz esse conceito das abelhas e traz um conceito muito clichê, inclusive, do hexágono, eu fiquei muito preocupado. Mas calma que talvez tenha um plot aí nessa história, vamos ver. Então, ele traz o hexágono, né? Ele explica que é uma geometria, né, com ângulos que resultam em 720 graus aqui, e que as abelhas utilizam essa forma geométrica a favor para os favos de mel. Então ele cita que a revista é super interessante, que é uma revista que eu adoro, inclusive. Enfim, ele traz essa justificativa aqui pra gente. Eu vou passar aqui essa parte aqui que ele traz... aqui é o programa de necessidades, que é bem completo também, eu dei uma olhada, tá, gente? Então a gente tem várias coisas importantes. Inclusive, ó, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó, então ele utiliza aqui também, gente, ó, armazenamento de águas cinzas, o que eu acho super interessante, a gente até comentou sobre isso no outro vídeo, né, do Danilo, né, então eu acho que é um ponto super, super positivo aqui, para além de outras questões. Eu vi aqui também que ele colocou, ó,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha um espaço para as abelhas também, então ele levanta esse ponto, mas ele também dá uma resposta. Deixa eu ver. Aqui, não, praça de alimentação. Aqui, ó. Jardim das Abelhas, sem ferrão. Tá vendo, ó? Então a gente tem essa parte aqui, Jardim das Abelhas sem ferrão, o que eu achei super interessante também de ter trazido. Então ele traz essa problemática, ele traz isso para o projeto, mas ele coloca, incorpora, isso eu acho bem interessante. Organograma, então ele vai explicar algumas coisas, eu vou passar aqui rapidinho, tá? E depois a gente tem aqui essa proposta, né? Então ele começa a propor algumas coisas em relação ao projeto. O que, novamente, eu me preocupei bastante, porque eu já vi os hexágonos aqui, então eu pensei que como que isso vai se conformar depois. Mas calma que vocês verão aqui. Então ele coloca aqui acessos, atividades, biblioteca, cafeteria, convivência. Então ele vai colocando aqui, fazendo esses estudos, sempre considerando aqui a vegetação, a permeabilidade desse espaço, então como que se caminha por esse lugar. Então é um estudo interessante. E aí ele vai se aprofundando, mostrando o terreno. E aqui é um ponto que eu queria chegar com vocês. Aqui ele traz esse formato do hexágono, né? Como ele vem do conceito, mas ele não se apega. E isso eu achei super interessante. Eu acho que é um ponto muito positivo do Murilo, porque ele não se apegou à forma. Porque lembra que eu falei para vocês que o conceito, quando estabelece a forma, ele pode gerar um projeto raso, não só raso como caricato. E aqui talvez isso aconteceria. Então, embora ele estabeleça isso aqui, mas ele não se apega literalmente a essa forma. Mas vocês perceberão que ele incorpora isso ao projeto, mas de uma forma mais sutil, mais elegante. Então ele traz essas formas, mas que também de alguma forma, e ele traz o processo aqui pra gente, como que ele chega nesse resultado, mas de uma forma que para mim é mais sofisticada. E que de alguma forma também nos lembra uma colmeia, traz, né, essa expectativa também, ele consegue cumprir isso. Então esse é um ponto que eu achei muito positivo do projeto dele, que eu fiquei preocupado no início, mas que ele trouxe. Ó, então ele traz outros estudos aqui. E percebam também as imagens que têm qualidade, né? Eu sempre falo para vocês isso é muito importante. Então são imagens simples, são imagens muito simples, mas que tem uma qualidade plástica muito interessante. Aqui ele coloca o gabarito de altura, né? Então cada volume, quanto de altura tem. Ó, muito interessante aqui as aberturas, ó. Então cada risquinho desse em azul são as aberturas. Ó, e aí vai ganhando forma e a gente já consegue ver como se caminha nesse espaço, então tá ficando bem interessante. Ó, e agora acho que a gente vem com o projeto. Olha essa peça gráfica, gente, que linda. Novamente, é uma peça super simples, tá? Muito simples, mas que é muito legal, muito bonita mesmo, assim, muito interessante. Para além do projeto, percebam também como que ele está integrado não só do aspecto urbanístico, né, como a gente tem várias entradas, né, como a gente ele não é concentrado, ele tem esses braços que abraça mesmo essa comunidade, que dá esse acesso a essa comunidade, mas para além disso, como que plasticamente, através dessas lajes verdes, como ele está também se conectando com esse espaço, com esse entorno, né? Isso é muito interessante. E com certeza seria um espaço de referência na cidade aqui, né? Ó, a implantação, gosto muito da implantação, gosto muito da complexidade que ele traz para o projeto, como ele incorpora toda a vegetação ao espaço, como que ele resolve tudo isso. Eu acho que está muito interessante. Novamente, aquele cuidado com o entorno, com as escalas, né? Então, ele não pensa só no projeto como usuário, né? Para além do usuário, nessas outras escalas. Aliás, somos arquitetos e urbanistas, né? Então, sempre considerando faixas de pedestre, como que será a caminhabilidade desse espaço, isso é muito importante. Ó, a gente tem cortes, outros cortes, né? Aqui, embora, e é só para ser chato mesmo, tá, gente? Tão lindos os cortes, gosto muito dessa, é um estilo de representação gráfica, tá? Mas aqui, ó, perceba que nessa imagem, a gente já tem uma imagem que tem, percebam que ela é mais limpa, traz uma sensação mais interessante pra gente. Aqui a gente já tem uma imagem mais pesada, então numa pós-produção, por exemplo, no Illustrator, a gente conseguiria resolver isso aqui. Né? Eu mostro, inclusive, no meu curso, a gente reproduz, né, algumas peças gráficas e eu mostro como que a gente resolve essas questões, porque fica pesado, tá vendo? Ó? E se a gente resolvesse isso aqui, ficaria mais interessante. Mas não tira o mérito do Murilo, tá? Tão lindas de fato, são peças muito interessantes. Depois a gente tem essas outras peças que estão maravilhosas. E aí percebam, ó, são tão limpas,
Eu amo essa representação, como ele coloca aqui. A diagramação também está muito interessante. Ele está numa linha tênue aqui, porque ele colocou muita informação, e aí pode ficar poluída essa prancha, a gente poderia ter problema, mas aqui ele conseguiu colocar na medida, então, né, ficou show, tá muito bonitinho, de verdade. As peças estão lindas, né, tá tudo muito legal. Ó, essa representação, a qualidade, né, tonal dessas cores, como tá tudo suave, a gente não tem nada muito forte, então achei muito legal. Ele traz os detalhes, né, então ele mostra aqui, traz pra gente. A gente tem, ó, esse mapa, né, então ele traz aqui, ó, ele coloca pra gente o que é cada coisa através da legenda, e perceba como que é muito mais interessante, como é muito mais convidativo a gente conhecer o projeto dele através dessas peças, desses diagramas. E isso dá trabalho, né, gente? Isso dá trabalho, mas você tem recompensa sobre isso, né? Porque você consegue de fato olhar para esse projeto e se encantar. Porque, para além da qualidade dele, você tem peças que estão explicando, você consegue entender esse projeto. Seria fácil até para um leigo entender. Quando você olha, é muito mais fácil do que olhar para uma planta chapada. Então, aqui nessas perspectivas, ele consegue ter uma visão mais ampla sobre isso, né? Aqui mais imagens. E aqui também tem outro ponto importante. Lembra que eu falei para vocês daquela casinha anteriormente, lá no início, que eu não gostei, inclusive de outras referências que eu acho que ele não foi muito feliz na sua escolha? Só que o Murilo, ele traz essas referências que não são tão qualificadas, que eu acho que não teve tanto impacto para ele, a não ser um projeto que eu vi que ele aproveitou bastante, que é aquilo que eu falei para vocês, mas ainda assim, né, e isso é muito positivo, ele conseguiu sair daqueles projetos. Então ele não utilizou aqueles projetos e ele consegue dar uma resposta, apesar dele ter batido muito naquela tecla do celulite, de tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente, e eu estava com muito medo disso, ele consegue dar uma resposta extremamente sofisticada, percebe? Então ele traz aqui, ó, essa arquitetura responsiva, né? Então a gente não tem aqueles grandes vidros como a gente viu naqueles prédios, com aqueles subterfúgios de falar que, ah, mas o meu vidro ele tem uma película não sei o quê, leeway, película não sei da onde. Não. Então aqui, ó, a gente tem, ele consegue dar respostas. A gente vai ver algumas outras imagens aqui, onde realmente ele faz um bom trabalho, né, nesse sentido. Achei muito legal também aqui essa passarela aqui elevada, onde a gente tem uma vista para aquele parque também, isso é super interessante, né, traz um potencial muito grande para o projeto. A gente tem a utilização de piso laminado de bambu, que eu não conheço muito, tá? Inclusive eu quero até pesquisar mais sobre, mas só para mostrar aqui para vocês. Depois a gente tem aqui, ó, o terceiro pavimento. Não preciso nem falar das peças novamente, né? Tão lindas. Uma coisa que eu achei super interessante também, como ele faz esse rasgo aqui. Percebam também como ele coloca aqui a acessibilidade. Então, a gente tem essa rampa, né, que dá acesso a essa fenda aqui. Ele abre uma fenda, que eu acho muito interessante também. A gente falou sobre isso no outro TCC também, sobre a fenda, sobre o projeto do Oscar Niemeyer. Então, eu acho interessante, né? Aqui também a gente tem taxidermia, né? Que taxidermia, gente, é empalhar animais, né? Então, é como se fosse uma exposição de animais empalhados aqui. Eu, sinceramente, eu não sei qual o objetivo aqui, né? Mas só para mostrar para vocês que tem. Bom, gente, é uma análise, assim, é um react mesmo, tá? Eu não estou fazendo uma análise profunda, isso precisa estar bem claro para vocês, né? Se fosse uma análise profunda, a gente teria muita coisa para discutir aqui, e esse conteúdo aqui duraria horas e horas, só para que vocês peguem essas referências e alguns pontos que eu acho que são importantes de serem levantados aqui. Ó, a gente tem um mirante aqui, né, ele mostra pra gente. É só essa rampa aqui, ó, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida com ela, porque eu tô achando ela muito inclinada. Então, eu não sei se essa rampa, ela tá respeitando a norma. Eu desconfio que não, tá? Mas não tenho certeza, não posso afirmar isso. Mas ó, percebam que esse desnível aqui, que me parece mais ou menos essa altura, na verdade esse aqui parece ser mais alto, ele consegue ter uma rampa muito grande, né? E de fato é isso. Rampa é um negócio que você tem aí um desnível de 1 metro, você tem uma rampa imensa, e aqui a gente tem né, vendo essa escala humana aqui, a gente tem uma altura considerável, então eu creio que essa rampa aqui ela não esteja atendendo, tá, gente? Pode ser impressão minha, enfim. Ó, inclusive ele traz aqui a NBR 9050, né, que é responsável pela acessibilidade, tá? Bom, mas é só um ponto importante para a gente levantar aqui. Aqui a gente tem outros espaços,
né, banheiro acessível. Aqui, novamente, aquele ponto que eu falei para vocês, ó, percebam que isso aqui daria para ser corrigido, né, só para ser chato mesmo, tá lindas, tão lindas as peças gráficas, mas eu corrigiria isso aqui. Então, eu tiraria, porque traz uma poluição para essa peça gráfica. Então, por exemplo, no Illustrator, a gente conseguiria manipular isso aqui e tirar, pelo menos, afinar um pouquinho essa linha, ou tirar, né, deixar um pouquinho mais claro, tá? Mas tá show. Aqui também a gente tem esse brise, né? Retrátil de bambu. Enfim, tá muito show. Aqui ele traz novamente o selo, né? Para o céu. Então, sempre tem os selos. Aqui o projeto, ó. As peças realmente estão lindas, né, gente? Ó, aqui ele mostra um pouquinho. Percebam também... Opa, chutei a câmera. Percebam também como ele trabalha a topografia, né? Isso é muito importante. Lembra que a gente levantou essa bola lá atrás, que a gente tinha um terreno em aclive, então como que ele poderia trabalhar esse terreno, se na verdade ele daria uma resposta sofisticada para isso, e ao meu ver aqui, pelo que eu estou olhando, parece que ele consegue dar uma resposta muito qualificada, né? Então, ele não cria grandes platôs, ele não cria grandes muros de arrimo, né? Então, isso é muito positivo, então ele consegue dar uma resposta nesse sentido. Ó, aqui a gente tem, olhando assim, eu acho que na verdade me causou uma certa angústia, porque a gente tem aqui uma pequena sala de reuniões de infraestrutura. Só que aqui a gente tem um painel, ó, a gente tem as caixas d'água, depois a gente tem aqui um painel de, cadê, ó? Onde que eu vi essa informação? Aqui mesmo, né? Paredes internas com mais grossas em relação às externas. Não, onde que eu vi? Aqui, ó. A gente tem a central de GPL e a gente tem uma central elétrica, ó, que é o 4. Que é essa salinha aqui, tá vendo? Ó, 4. Que é esse carinha aqui. Então a gente tem uma central elétrica, a gente tem essas caixas d'água e a gente tem essa sala aqui, essa pequena sala de reuniões de infraestrutura. E a gente tem, se eu não me engano, são gases aqui, né? Deixa eu ver se ele... a gente tem esse setor aqui. Então, não sei, me causou um certo estranhamento essa salinha, talvez porque sobrou esse espaço e o Murilo colocou ali, tá? Eu não sei, tá, Murilo? Não sei, realmente, mas me causou um certo estranhamento porque eu acho que não seja o lugar mais adequado para se colocar uma sala de reuniões. Mesmo que seja para infraestrutura, mesmo que seja voltado para esse setor, eu acho que não deveria acontecer nesse lugar especificamente aqui, tá? Até por questões de barulho, né, de maquinário, de bombas, né, por mais que essa tenha caixa d'água, mas existem bombas lá dentro, então tudo isso pode gerar muito ruído. Também não acho que seja o lugar mais seguro para se estar, então eu acho, né, que não deveria estar aqui essa salinha, mas enfim, é só um ponto para que vocês observem e pensem sobre isso, tá? Aí depois ele vai trazer aqui para a gente o sistema construtivo. Então, o que é muito interessante também, porque ele traz para a gente concreto. Então, ele vai falar aqui sobre laje nervurada. Beleza, laje nervurada, e aí é um ponto muito interessante, porque um dos estudos de caso que mais influenciou o Murilo, que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que tem aquele aspecto desconstrutivista, né? Ele utiliza madeira laminada colada, né? E madeira laminada, eu acho que os dois, madeira laminada colada e cruzada. Mas aqui o Murilo ele vai contra isso e ele utiliza aqui concreto. Mas concreto não é sustentável, né, João? Depende. No caso do Murilo, eu acho que super ok, gente. E a gente tem até que pensar muito sobre isso, né? Esse é um discurso muito perigoso de falar que o concreto não é sustentável. Depende, tá? Assim como eu afirmei para vocês que se você tem uma placa fotovoltaica e você tem reutilização de águas pluviais, né? Perdão, de águas cinzas e captação de águas pluviais, você não significa que você tem um projeto sustentável, aqui essa informação também acontece, né? Ela também é confirmada. Porque não é porque você tem um sistema que não é considerado sustentável, né? Como, por exemplo, uma taipa de pilão, que seria mais sustentável do ponto de vista da ecologia, mas não significa que o projeto não seja sustentável. Por quê? Porque aqui a gente tem um material que é pré-moldado, então ele vai gerar menos impacto no canteiro de obras. Isso já por si só é um ponto muito positivo. Para além disso, o projeto ele não se resume a isso, né? Então, o Murilo ele traz várias soluções muito sofisticadas
para abarcar a sustentabilidade. Então, não é um sistema que vai ter concreto que vá tirar nessa qualidade do projeto dele. Muito pelo contrário, existem projetos que têm um selo LEED, que é considerado um projeto, né, que realmente tem ele é taxado como um projeto sustentável e talvez não tenha um impacto tão positivo quanto o projeto do Murilo. Então, isso é um ponto muito importante, tá, gente? Muito importante que a gente perceba, que a gente refute até, tá? Que a gente pense sobre isso, que a gente faça uma análise criteriosa para que a gente não saia espalhando estereótipos por aí. Ah, tem concreto, isso não é sustentável. Depende. Depende da implantação. Ah, ele fez um projeto com madeira laminada colada, mas essa madeira, ela veio, eu moro no Rio Grande do Sul e ela veio lá, sei lá, da outra ponta do país. E aí? Ela veio lá do Mato Grosso do Sul, né? Então esse transporte, ele está gerando, né? Aumentando a pegada de carbono. Eu estou usando madeira laminada colada e taipa de pilão, né? Mas eu estou fazendo grandes muros de arrimo, né? Entende? Assim, então é muito complexo para se dar um diagnóstico de que aquela edificação ela é sustentável ou ela não é sustentável apenas porque ela tem uma característica. Não é assim que funciona, tá, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ó, depois a gente tem aqui o estudo solar, então ele traz aqui essas informações para gente, né? E a gente viu que ele consegue dar uma resposta sofisticada, então, ó, ele traz aqui, né, esse detalhe nessa figura, onde ele mostra um corte, né, esse corte em detalhe. Aí, então a gente tem a grama, ele mostra como que está essa cobertura verde aqui. E aí a gente tem outros parâmetros aqui, então a gente tem ventilação, e aqui ele coloca um cobogó, né? Deixa eu ver se é um cobogó mesmo. É, um cobogó. A gente tem uma marquise, né? E aqui a gente tem essa seção, né? Então, isso continua, né? Esse sinal aqui demonstra pra gente que isso tem continuidade. Então, ele faz esse estudo aqui. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, gente, eu não conheço as características, eu precisaria dar uma olhada na zona bioclimática 1, tá? Então, a gente precisa também sempre estar atento a isso, sobre essas características desse lugar, tá? Então, para além de quais as características daquele lugar, dessa zona específica, mas quais os materiais a gente deveria estar utilizando, né, para essa cobertura, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, Brasília, que é uma região que está uma zona que é quente e seca, né? Então, é uma característica específica. Agora, se a gente está em Manaus, que é um lugar que chove bastante, ou seja, o índice pluviométrico é alto e é quente, a gente tem uma característica completamente diferente, portanto, respostas que são completamente diferentes. Isso é extremamente positivo, né? Para a linguagem plástica da edificação, inclusive. Quanto mais responsivo, mais personalidade e mais característico vai ser aquele seu projeto. Portanto, daí vem a crítica àquele tipo de projeto que é todo envidraçado, porque quando ele é assim, significa que ele não tem personalidade, ele não condiz com a nossa produção contemporânea e, para além disso, ele não é responsivo, né? Então, isso é muito importante. Agora a gente vai para os renders, né? E é isso. Então, a gente começa a ver um pouquinho do projeto do Murilo aqui, que tá lindo, né, gente? Então, a gente tem, ó, e perceba aquele aspecto da sustentabilidade que eu falei para vocês. A gente tem uma laje linda, uma laje nervurada, muito bonita. Se você tem uma laje feia, né, que uma laje muito bonita, você precisa colocar um forro. Então imagina um projeto desse porte, desse tamanho, imagina o quanto de gesso você não vai gastar para produzir um forro de gesso, por exemplo. Então isso também é considerado, por exemplo, né? Então você já tem a verdade desse material, você já tem essa laje como um elemento, né? Então percebe que tem essas camadas e essas nuances que são super importantes para a gente considerar. Enfim, plasticamente eu acho que é um projeto muito bonito, muito interessante. Ele utiliza os hexágonos aqui, isso que eu falei para vocês, porque ele traz essa personalidade para o projeto, mas não de uma forma direta, tá? Não direta e não caricata, o que é um ponto muito positivo. O piso de bambu, que eu sinceramente não conhecia esse material, né? Quero até pesquisar, já ouvi falar, tá? Mas não conheço. De bambu laminado colado, fiquei mais curioso ainda para conhecer. A gente tem uma clarabóia, tem um auditório, né? Aqui aquela questão da madeira, né? Que a madeira já traz esse acalento, esse afago, né? Aqui é aquilo que eu sempre falo para vocês. É, aqui, ó, a gente tem esses painéis aqui, esse aqui, né? Do auditório. E a gente tem essa abertura aqui. Aqui a gente tem esse painel, então
Eu, sinceramente, hoje eu tenho um pouquinho de ranço desse tipo de painel, tá, gente? Mas é uma questão pessoal minha. Tá lindo aqui também, não tiro o mérito. E a gente tem um auditório aqui, ó. Depois a gente tem aqui, ó, aqueles elementos vazados, né? Que, novamente, ele traz essa característica nesses elementos, na própria arquitetura, não só no design de interiores, mas na arquitetura. Esses espaços amplos, né? Convidativos também, que eu acho que é super importante. Arborização, gosto como ele coloca, ele rasga essa cobertura, né, essa laje, na verdade, e coloca, integra esse interno e esse externo também, fazendo essa conexão. Ele utiliza os grandes painéis de vidro, mas com uma certa cautela, ele consegue dar uma resposta para isso. E outro ponto que eu acho aqui, para a gente falar, só para ser chato, é em relação à pós-produção. Eu até, recentemente também, a gente teve uma aula lá do curso, né, onde eu tenho o meu curso, que a gente fala sobre pós-produção, e a gente também viu isso lá, sobre essa pós-produção que é super importante, gente. Aqui, embora, novamente, tá lindo, tá um trabalho muito legal mesmo, mas eu acho que ficaria melhor ainda se ele tratasse essas imagens na pós-produção e se ele colocasse os calungas, daria mais movimento, porque aqui, ó, essas pessoas, elas são nativas do Lumion. Se eu não me engano, ele está utilizando o Lumion, tá? Mas enfim, são calungas, são personagens nativos do renderizador. Dá pra gente colocar essas imagens, como esse render que eu fiz, dá para colocar pessoas de verdade na sua cena e colocar movimento nelas, né? Então eu acho que ficaria mais interessante aqui, né? Na verdade não ficaria mais interessante, mas valorizaria ainda mais o projeto do Murilo, que já está incrível. Aqui a gente tem a triagem de resíduos, que eu acho também um ponto super positivo, muito interessante que ele trouxe. Ó, a gente tem esse espaço aqui também. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Eu acho legal porque ele coloca essas flores, essa vegetação aqui, porque pensando, eu acho que muito naquela questão das abelhas, né? Então, polinização, as abelhas. Ele até fala aqui, né? Área de estar e jardim das abelhas. Então, é super importante que tenha, de fato, vegetação com flores. Eu só senti falta de uma coisa, de um estudo mais aprofundado sobre essa temática. Então, trazer, de fato, um estudo sobre essa vegetação, uma vegetação nativa, né, que é super importante para a qualidade desse espaço e para, né, porque quando a gente está falando de uma vegetação nativa, a gente está falando sobre vários aspectos. O primeiro sobre sustentabilidade, porque essa vegetação nativa ela é adaptada ao espaço, portanto, ela vai exigir menos poda, menos rega e ao todo, né, menos manutenção, tá, gente? Então, esse é um ponto super importante aqui. E para além também dessa questão da sustentabilidade, essa vegetação nativa, você também vai atrair, né, espécies que são nativas. Então, também em consonância com essa escolha das abelhas, a gente poderia ter esse estudo mostrando que a gente está aqui colocando o Murilo, na verdade, estaria colocando essas espécies aqui justamente por causa de uma condicionante. Então, eu acharia importante ele ter trazido essa informação aqui para gente. Mas, enfim, né, tá tudo ok aqui. Algumas imagens, alguns renders, né? Ó, essa imagem eu acho, essa aqui de baixo, ó, acho muito bonita, muito interessante. Ó, vários espaços. Aqui a gente está vendo uma viga, né? Uma viga de madeira laminada colada. Ele utiliza um sistema misto também, né? Eu acho super interessante também, tá, gente? Muito legal. Ó, esse espaço também muito interessante. Aqui uma única coisa que eu mudaria em relação ao interior desse projeto, na biblioteca, eu não colocaria dessa forma aqui, né, essa bancada, porque é ruim você ficar olhando para essa parede, né, embora eu entenda a questão da privacidade, mas eu colocaria ela desse lado aqui, olhando, né, integrada com esse paisagismo, com esse lugar, de forma que a gente conseguisse mais amplitude, porque você olhar diretamente para a parede te causa uma certa angústia ali, né? Então, talvez até colocaria isso de uma forma orgânica aqui, sabe? Acho que ficaria interessante. Mas é só um ponto também. O que mais que a gente tem? Ó, a gente tem essa vista aérea
Então a gente tem bastante áreas verdes, né? Essas lajes que são verdes, bastante vegetação. E aí até um ponto importante também é dessa vegetação, inclusive nessa área verde, né? De trazer essa vegetação nativa. Qual espécie que eu poderia colocar, além de uma grama convencional que, além de exigir muita manutenção, né? Vai exigir muita rega, né? Então eu acho que seria importante a gente falar sobre isso aqui. Ó, o mirante, eu achei genial essa ideia do mirante, de verdade. Porque traz esse aspecto da sustentabilidade, da integração com esse espaço. Então, você olhar esse parque, né, é um lugar muito que ficaria muito especial mesmo, muito legal. Né? O Murilo arrasou aqui. Ó, para além disso, a gente tem algo, a gente precisa falar sobre algumas questões aqui, ó. A gente tem um problema aqui, né? Assim, eu tô aqui para falar, né, gente? Então eu vou falar, talvez passou batido pro Murilo, ou talvez ele deixou assim mesmo porque já tinha muita coisa para fazer, mas aqui claramente a gente tem um problema de acessibilidade, né? Não posso deixar de falar isso. A gente deveria, se fosse deixar dessa forma, a gente teria que ter uma rampa daqui a aqui, né? Uma rampa grande que daria acesso a esse lugar aqui. Então, de fato, aqui deveria ter uma intervenção, tá? Isso é um ponto importante para a gente falar, só para não passar batido, né? Mas aqui ele coloca acessibilidade, tá tudo certo, mas essa parte da calçada, né, não foi resolvida e precisa ser resolvida. Porque senão a pessoa não consegue simplesmente sair daqui. Aqui um cadeirante ele cairia, né? Ou ele não subiria. Aqui parece que tá ok, né? Mas eu acho que esse ponto é mais aqui, ó, mais em cima. A gente tem os espelhos da água também, que eu acho que são interessantes. Ó, aqui a gente tem, então, alguns anexos, tá? Então, ele vai colocar aqui pra gente algum plano diretor, algumas informações que a gente já passou aqui, né? Vou passar rapidinho. Ó, zoneamento, então ele vai citar o zoneamento, né? Citar que a gente está na zona bioclimática, a carta de Givone, né? E, por fim, referências teóricas. Bom, gente, então acabou, né? Deixa eu ver, ó, acabou. Aqui uma foto dele, como se, né? Contato, tudo bonitinho. Murilo Mendes de Oliveira, 2020. Então, esse é um projeto de 2020. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o trabalho do Murilo, né? Sejam respeitosos, por favor, a gente aqui da comunidade, né? Façam jus aqui à nossa comunidade, mas não tem muito o que criticar, né? De fato, é um projeto incrível do Murilo. Não, eu tô com um Danilo ainda na cabeça. Mas é um projeto muito legal do Murilo. Tá de parabéns, viu, Murilo? Muito obrigado também por ter me enviado o seu projeto para que a gente, né, tivesse esse conhecimento, eu tive a oportunidade de avaliar o seu projeto aqui. Bom, é um trabalho incrível, parabéns por isso. E para vocês que estão me assistindo, é uma oportunidade também de adquirir repertório, de tentar entender o que vocês fariam, o que vocês não fariam, né? Vocês também precisam ter esse olhar crítico sobre o trabalho, né? Não só sobre o Murilo, mas sobre o todo, né? E não crítico no sentido de criticar, tá, gente? Isso é super importante. Mas no sentido crítico de, beleza, ele colocou isso. Será que eu colocaria também? Será que essa é a melhor alternativa? Né? E se sim, que legal que é. Então, esse exercício ele ajuda muito a gente a adquirir repertório, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se eu deixei passar alguma coisa aqui, me diga aqui nos comentários também, porque senão ficaria, né? Talvez eu deixei passar alguma coisa e ficaria muito longo, né? Então, se eu deixei passar alguma coisa, fala aqui para mim nos comentários. Tá bom, gente? Então é isso. Curta, comenta e compartilha esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas e até o próximo vídeo.